Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13/8/2025, quinta-feira. Nem nas noites de quinta-feira nós estudamos essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, itens 8 e 9. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E quem vai fazer o estudo para a gente é a Rosângela, né, minha irmã, Rosângela Nascimento, que ontem fez aniversário, né? Então todo mundo deixou lá uma mensagem para a Rosângela, lá no nosso grupo Evangelho no Cefa, né? A Rosângela está aí? Eu acho que não, né? Ela saiu um instantinho. Estou Então, aqui. É que eu fui pegar meu livro do Rosângela, Evangelho. você vai lá no grupo, tem um monte de mensagem para você de Oi? ontem, aniversário, hein? Você viu as mensagens? Oi, fala. Você viu as mensagens que o pessoal... Vi. Uhum. Mensagem para você no grupo pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. O povo mandou as mensagens. Mas antes da Rosângela começar o estudo dela, eu vou pedir Tá para a irmã Carla certo. fazer a leitura do preparo, depois ela fazer a prece. Rosângela, você tem até 7h15, tá? Para fazer as suas reflexões. Depois que a Carmen terminar, você pode pedir para compartilhar, que eu dou autorização aqui. A Carmen vai fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, a palavra está com você. Tá bom. Tá. É até 7h30, né? Porque ficou cortado. É até É porque 7h15. cortou. 7h30? 7h15. Não entendi. É até sete Ah, e quinze. 7. Tá Entendeu? bom. 7h15. Tá? Entendi. A Entendi. Carmen, a palavra Tá. é você. Tá bom. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, de Altivo Panfiro, pelo espírito de Baltazar. E a lição aberta é a 95. E ele nos diz assim: tudo na vida vem a seu tempo. Já sabemos como devemos fazer, por isso, trabalhemos devagar, mas com firmeza na conquista dos maiores valores espirituais. Superando a fase inicial do ser humano, que exige ser reconhecido, façamos todos os esforços possíveis para, de imediato, passarmos para uma classe melhorada, classe daqueles que fazem o bem de modo tão espontâneo que consideram o bem que fazem como uma simples obrigação de um espírito imortal, que vive na Terra ajudando, exemplificando e progredindo sempre. Então, amigos, estamos reunidos mais uma vez aqui na casa de Francisco de Assis. Só temos a agradecer mais essa oportunidade para estudarmos mais um pouco, para aprendermos mais um pouco. E hoje a nossa amiga Rosângela vai nos trazer a sua palavra, as suas reflexões, para que possamos, mais uma vez, facilitar a nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus. Graças a Deus. Rosângela, estou passando a palavra para você, tá bom? É que você sumiu aí. Cadê? Não, mas ela está aí, ó. Ela está aí. Só que É, não está aparecendo. ela não Minha tá... conexão caiu, tá? Eu estou Ah, voltando. tá legal. Agora, voltou. Vamos lá. Isso, voltou, voltou. Então a palavra está com você. Pode compartilhar. Só um pouquinho, porque eu tô pegando aqui na internet, tá? Peraí. Legal. Peraí. Ah, agora. Tá. Menina, caiu a minha conexão, não ouvi Pede aí para... quase nada, né? Mas vamos lá, então tá. É no chat, Isso, pede. né? É isso? Aí eu não sei. Está em inglês? Oi? Eu não sei, deve ser, né? É sim.
É do share mesmo. É? Clica aí. Tá. Só que eu não estou tendo Você ainda não pediu para compartilhar. Para você tem que pedir para compartilhar. Uhum, eu estou clicando, aí ele me diz aqui, aí eu boto OK, aí quando eu vou clicar, some o OK. Eu vou fazer o seguinte, vou passar o anfitrião para você, tá Tá bom? bom, Passar o anfitrião. tá, Eu passando o anfitrião, você pode compartilhar. tá bom. Pode compartilhar Tá. agora. Uhum. Deixei aqui. Você é o Tá anfitrião. com áudio. Tá bom, tá. Vamos lá, então. Mas o partilhar aqui não está dando. Tá como se fosse. Só está assim, cancelar. Eu mandei até para você aí, se você conseguir, tudo bem. Se não, eu vou falando mesmo, tá? Bem, o que que a gente vai? A gente vai falar, como foi dito, né? Sobre fora da caridade, nossa salvação. Mas eu pensei em fazer, né? Pensei não, eu quero fazer algo bem diferente, né? Eu quero falar que fora da caridade não há salvação, falar um pouco sobre o cérebro e a neurociência. Pode parecer a princípio, mas que, nossa, vai ficar confuso. Não, tá? E aí a gente vai ver assim, quando o evangelho encontra a vida, o cérebro e nossas escolhas. Podemos pensar, mas o que tem fora da caridade com isso? Porque muitas vezes, quando a gente escuta, né, fora da caridade não há salvação, pensamos mais assim, vamos dizer, de ajudar, né, doação, né, auxiliar de tantas outras formas. Só que algumas vezes a gente vai percebendo, né, que podemos ampliar essa questão da caridade. De forma. Vamos lá. Hoje, nós não vamos usar a ciência para provar o espiritismo, nem o espiritismo para explicar aquilo que cabe à ciência. Não vamos fazer isso, tá? Nós pensamos, nós sentimos, nós reagimos, nós escolhemos, nós sofremos, nós amamos e nós buscamos sentido. E agindo desta forma, tá? Tendo isso, nós trabalhamos com a caridade, né? Fora da caridade, na salvação vamos dizer, o título que traz. Mas o que seria essa salvação? Né? O que realmente chamamos de caridade? O que é a caridade de verdade? Não, a caridade é quando eu faço alguma coisa assim, a princípio, né, muitas vezes, num primeiro momento, podemos pensar, é você doar alguma coisa. Principalmente, às vezes, a pessoa não está em condições vamos dizer, ter dinheiro, ou ir no médico, ou várias outras situações. E aí, nós podemos pensar também uma reflexão do século XIX, ela continua atual, né? Foi falado lá atrás. Aí a gente pode falar, muitas coisas mudaram, mas a gente essa reflexão que traz, que Kardec fala no capítulo 15, né, nos itens 8 e 9, aquela coisa toda, como ela é atual. E como hoje, né, vamos pegar e pensar assim, hoje precisamos praticar a caridade e também receber a caridade, né? Às vezes a gente fala, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Aí é uma forma até muito egoísta de ser,
né? E o Evangelho, se a gente vai lendo, né, sobre isso daí, quando Kardec traz essa informação, né, fora da caridade não há salvação, é para que a gente desperte, para que a gente acorde e que a gente pense mesmo o que é a caridade, no sentido real da palavra. É somente bens, ajudar, né? É somente você participar economicamente ou de forma assim, proporcionando uma vida boa, né? Às vezes aquela pessoa, a gente vê muito isso quando chega o final do ano, né? Esse sentimento de caridade ele fica muito, muito ativo mesmo. E por um lado é bom. Às vezes a gente pensa assim, poxa, só faz isso porque é dezembro, só age com caridade porque é dezembro. Não tem problema, né? Isso daí não quer dizer, né, algo assim menor, tá? E aí a gente vai ver no item 8, quando fala fora da igreja não há salvação. Por quê? Há muito, e nos séculos e séculos atrás, era isso. Mas aí a gente para e pensa, e hoje? Não continua? Não, se você não é da minha religião, você não tem salvação. E a gente para e pensa, gente, mas a gente está no século XXI. As pessoas poderiam, só que elas não conseguem alcançar isso daí. Quantas vezes, às vezes, por exemplo, né, eu acho belíssimo um trabalho que a Anitta trouxe. Maravilhoso. Eu já assisti o vídeo, fantástico. Mas tem aqueles que falam assim, nossa, isso é coisa do diabo. Não é falta de caridade, gente. Cada um vai trazendo e vai fazendo ou contribuindo nessa questão da caridade, como ele consegue né, assim, definir, né? E mas ainda, infelizmente, há essa coisa. Quando a gente vê vários terreiros, as imagens sendo quebradas, quando a gente vê algumas pessoas escolhendo as outras ou escolhendo amizades vamos dizer, tem o cunho político, a gente nem discute isso, mas até pela própria religiosidade. Né? É tão interessante que eu vi um site, um app, app de namoro para católicos, app de namoro para evangélicos, app de namoro para a direita, app de namoro para a esquerda. Gente, percebem que com o progresso vem algumas coisas que chocam a gente, né? E aí, o que a gente pode pensar quando isso acontece? São exclusões. Ah, eu não posso te convidar uma festa lá em casa porque eu sei. Olha, eu aceito você do candomblé, ou você, assim, mas a minha família é extremamente católica. Né? Tudo bem evangélico, mas a minha família é totalmente de matriz afro. E a gente não se dá, não, sabe? Aonde está a caridade aí? Né? Porque muitas vezes nós vamos fazendo o quê? As exclusões. Né? Mas vamos lá. Conhecer não significa transformar. Porque muitas vezes a gente muitas vezes conhecemos tantas coisas, mas continuamos batendo na mesma tecla. Né? Não, é isso, a exclusão ocorre, é aquilo outro. Né? Aí a gente pode pensar assim, graças a Deus que no Espiritismo isso não acontece. Será? Né? Vamos pesquisar no Google. Será? Né? A gente tem as nossas, muitos de nós provocam as suas exclusões também. Né? Por exemplo, não, mas na reunião mediúnica, na mesa, temos companheiros que não querem, não aceitam, vamos dizer, da comunicação de preto velho, da comunicação de espíritos que tiveram uma vida muito assim, que foram
alcoólatras, ou então, já aconteceu de companheiros não aceitarem dar comunicação porque o espírito era muito altivo e a pessoa se achava muito humilde. Olha, né? E aí, onde que está a caridade? Né? E aí a gente vai vendo também, tá? Que nós, muitas vezes, né, a gente carrega em nós ainda orgulho, mágoa, raiva. A gente carrega muitas vezes em nós a falta de empatia, né? Não, eu sou empático, mas só com aqueles que correspondem a mim, né? E isso nós temos que fazer um esforço grandioso para esta modificação, para entendermos o que é realmente fora da caridade não há salvação. O que é essa caridade, tá? Aí vamos vendo. Por quê? Né? Por que conhecer não significa transformar? Porque porque a gente ainda carrega impulsos, orgulho, medos, velhos hábitos, julgamentos, irritação, mágoas, etc, etc e tal. A gente ainda carrega, ainda está ali ainda, né? Então, mas eu sei, mas eu ainda carrego. Então, a gente vai vendo que essas mudanças, para que elas ocorram, a gente tem que ter muita, muita vontade mesmo, vontade de mudar, vontade de transformar, né? E a gente precisa fazer isso, tá? Eu vou ver aqui um caso para a gente refletir. Uma senhora está internada. Uma pessoa da mesma religião chega, fala sobre Deus, oferece algumas palavras e logo vai embora. Mais tarde, outra pessoa que não pertence àquela religião senta-se ao lado da cama, escuta, segura sua mão, percebe seu medo e pergunta: posso fazer alguma coisa por você? Olha, ela estava ali. Ah, se é católica, evangélica, não importa. Ela estava presente. Então, muitas vezes, quando, né, às vezes a gente pensa muito nisso, não, mas olha, porque a minha religião, e isso é muito triste, é a que salva, a minha religião é a que esclarece, a minha religião é que isso, é aquilo, e às vezes a pessoa só quer que alguém segure a mão dela e escute. Isso é o quê? Caridade, né? Aí, muitas vezes, o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar: posso fazer alguma coisa por você? Né? Aí vamos lá. Vou ver aqui outra coisa que a gente pode abordar, né? Entre o que acontece e o que eu faço, alguém me ofende. O que acontece comigo, né? Alguém me ofende e eu vou logo na resposta, no responder, ou eu paro e penso assim: o que será que está acontecendo com essa pessoa? Mas nós somos espíritos iluminadíssimos. A gente vai, o quê? Não. Como eu sou um espírito iluminado, Rosângela, vocês não, eu, Rosângela, aí eu vou pensando que em reagir, né? E é muito interessante que algumas vezes acontece assim, né? Quando eu fico um pouco contrariada, não sei se existe essa coisa de um pouco contrariada, ou é contrariado ou não é contrariado, né? É que nem que morreu um pouco, né? Então, eu paro e fico remoendo. E é isso que a própria neurociência fala, esse remoer é terrível. Mal-estares provoca uma enfermidade, né? Porque muitas vezes a gente não consegue entender a situação que
está se apresentando. Às vezes a gente pensa assim, não, eu quero usar, eu sou muito caridosa, eu faço muita caridade, mas por que não fazem o mesmo comigo? Já foi a caridade para o brejo, né? Quando eu fico na expectativa que eu acho assim, que o outro tem que agir comigo, porque eu faço. Mas o quanto que eu faço? E quando Kardec fala sobre isso, né, quando ele fala dessa questão da caridade, é algo que a gente precisa refletir profundamente, principalmente no século XXI, nesse progresso que ocorre todos os dias, acontece a todo momento, quando a gente pensa que você já está com um aparelho ultramoderno, alguém chega e fala assim, olha, saiu o aparelho tal, as mudanças vão ocorrendo. Né? E há valores que a gente precisa realmente trabalhá-los Rosângela, sempre. Rosângela, Trabalhar. Rosângela, está Não... me ouvindo? Oi? Eu posso tentar Tô. compartilhar agora para você o teu PPS? Tá, você pode. Deixa eu Pode. tentar agora, para ver se ele entra. Tá bom, pode. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Espera um instantinho. Tá, pode fazer. Tá, Aí vai até. tá compartilhando. Conseguiu? Tá. Agora você quer que eu vá até onde? Ó, eu estou no que entre o que acontece e o que eu faço. É esse slide. É esse aqui? Não estou vendo. Ah, vocês não estão vendo, não? Não, não. É um instantinho. Deixa eu compartilhar aqui. Tá, enquanto você vai tentando, eu vou lendo Falando aí. aqui. Aí, o que mais, né? Eu vou falando aqui, tá? O que eu escolho fazer, por exemplo, né? Quando a gente falando sobre. Vamos falar, então, agora, falar sobre a raiva. Mas o que eu escolho fazer com o que eu sinto? Né? Eu preciso escolher. Tá? No caso da história que foi contada, tá aí, ó. Ixi, mas a letra tá. Ah, tá. Eu que tenho que aumentar aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Você quer que eu vá para qual? Agora melhorou. Não, agora tá bom para mim. Tá bom. Então, duas perspectivas, uma experiência humana. Muda esse para mim. Caramba. Entre o que acontece e o que eu faço. Alguém me ofende, o que acontece comigo, tá? Eu vou ter que ver por aqui, né? A letra está muito pequena. Aí tá difícil, né? Alguém diz algo que me fere, tá? Sinto raiva, tristeza ou indignação. Eu preciso responder. Tenho vontade de ferir de volta. Nilda, deixa que eu vou falando, é melhor, tá? Deixa que eu vou falando. Eu vou tirar. Quer dizer, aí a gente para e pensa assim, né? Com a caridade, né? Usando a caridade, tá? Algumas vezes é necessário que a gente cale. Aí eu posso falar, poxa, mas aí eu vou ter que engolir. Não é questão de engolir orgulho, engolir raiva, engolir mágoa, não. Mas é algo que, como, né, pessoas que estamos trabalhando para a nossa melhoria espiritual, né, a melhoria íntima mesmo, há momentos, sim, que eu preciso usar de caridade, né? E não vou falar assim, não, é caridade comigo. Não, não é, a caridade é com o outro. Porque a caridade com a gente, isso sinceramente, algumas vezes é fácil. O complicado, a dificuldade é quando você tem que trabalhar com outro isso, né? E aí a gente precisa entender, tá? A gente precisa entender que algumas vezes as situações elas vão mudando, sim, né? Acho que eu estou voltando aqui no meu.
Tá complicado isso aqui. Anda, tá. A gente, muitas vezes, a gente precisa compreender, tá? Que quando a gente trata sobre a caridade, a gente precisa voltou, né? Deixa eu tentar mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui o caso 2, tá? Duas irmãs discutem. Gente, olha, hoje tá brabo, hein? Não consigo aí, aqui no meu celular, vai pulando tudo. Nossa, mãe. Perdão, gente. Me perdoem, porque realmente hoje eu tô... Tá dificultoso aqui. Tá dificultoso. Duas irmãs discutem. Uma está profundamente irritada. Ela conhece exatamente a fragilidade da outra e pensa: se eu disser isso, ela vai sentir. Vamos pensar, né? Duas irmãs, ou dois amigos, muitas vezes, dependendo da forma como a gente conhece o outro, não o conhecer profundamente, mas às vezes a gente sabe qual é o ponto frágil. E algumas vezes aquilo vem e a gente para e pensa, né? O que é importante. Se eu falar isso, eu sei que eu vou ferir. A gente tem a escolha. A gente pode usar da caridade, né? E o que a gente vê, infelizmente, né, em todas essas atribulações, é muita falta de caridade, sim. Às vezes, né, pessoas que poderiam argumentar, conversar, né, olhar os pontos de vista, né, de um, de outro, e muitas vezes ela não tem essa força e essa coragem, né, e acha assim, não, se eu fizer, se eu ferir, é melhor eu ferir do que eu ser ferida. Não é assim, não é fácil, às vezes, né? Não, é melhor ferir do que eu ser ferida. Imagina. E aí, né, dentro dos estudos que eu faço sobre cérebro, neurociência, essa coisa toda, eu vou vendo, né, pesquisas que tem, o que tem de pessoas enfermas exatamente por isso. Porque ao invés... quando a gente vai falando da caridade, parece que as pessoas que hoje... falar de caridade, coisa, né? Então, a gente, às vezes, vai substituindo. Por exemplo, você escolher, você calar, você não ferir o outro, indiretamente, é caridade. É caridade. E é isso que, dentro da doutrina, os espíritos trazem para nós, para que a gente trabalhe isso incessantemente. Trabalhe isso todos os dias. Trabalhe isso fora, no externo e no interno. Às vezes, é muito fácil eu ser caridosa na casa espírita, mas o quanto eu sou caridosa com a família? Com aquele que, às vezes, está sempre fazendo com que, sempre como me tirando do sério, vamos botar assim, né? Sempre ali, como que espetando, né? Como que medindo forças, sabe? E quando a gente não compreende que essa virtude, caridade é virtude, ela é fundamental na nossa vida, quando a gente não trabalha ela, realmente vamos sofrer consequências.
E é isso que a gente vê mundo afora, essas incompreensões, essas lutas, sabe, essas enfermidades que surgem muitas vezes, que pode falar assim, gente, imagina, se eu estou com uma enxaqueca ou outras situações qualquer, imagina se é falta de caridade. Porque comigo é assim, às vezes comigo é eu primeiro. Só que esse eu primeiro, todos os dias, todos os meses, todos os anos, em que é eu primeiro, vai se transformar, infelizmente, sim, numa enfermidade. E quando a gente vai estudar sobre a caridade, sobre tudo isso que a gente vê, essa virtude poderosa na nossa vida, quando a gente estuda, conhece, compreende, mas aplica. Porque muitas vezes a gente estuda, a gente conhece, a gente sabe de cor em inglês, em francês, no que for, porém, na ação, a gente não faz. Né? Algumas vezes, ou muitos de nós, né? Não todos, evidentemente, não conseguimos fazer isso daí. Tá? Não conseguimos realmente pensar em algo que seja bom para um e para outro. Aí aqui, por exemplo, né, quando eu falei, né, na questão do impulso, é que muitas vezes o que eu penso, eu sei da fragilidade do meu irmão, do meu companheiro, da minha mãe, do que for, a frase está pronta, o impulso existe, mas ela para, a gente para e respira. Nunca se falou tanto em respiração, gente. A gente pensa assim, isso é besteira. Não é. Porque no momento em que você para, respira, reflete, medita, seja um segundinho, podemos evitar um mal maior. Quando a gente toma, como fala, como diz, né? Você respira, não diz nada, ninguém sabe, ninguém vai aplaudir, mas você sabe que foi a melhor coisa. Foi agir com caridade. Foi agir com respeito. Foi agir com fraternidade. Né? Então, a gente vai vendo, né, que muitas vezes a decisão é nossa. A decisão de sermos felizes, de fazermos o outro feliz, de entendermos o outro, e não necessariamente exigir que ele nos entenda. Né? Eu não estou falando aqui, amigos e amigas, né? Não estou falando algo tipo assim, você tem que ser humilde. Não, você tem. Não, tem momentos em que realmente nós estamos num aprendizado, nós somos espíritos simples e ignorantes, né? A caminho, e que vamos, muitas vezes, ter altos e baixos, desafios, escolhas. Muitas vezes a gente precisa, sim, deixar que essa virtude da caridade ela amplie o nosso coração, ela esteja presente na nossa vida, porque isso é o que faz com que espíritos como somos, possamos caminhar melhor por esse mundo afora. Quantas vezes será, né? E graças a Deus a gente não tem como. Temos o esquecimento do passado. Benção, benção. Mas quantas vezes a gente pode ter caminhado, feito, né, trilhado por caminhos bem espinhosos e que a gente colocava como relva macia? Mas como espinhoso? Às vezes é espinhoso para o outro. E se hoje pode parecer até assim, frase feita, né? Se hoje, algumas vezes, não somos compreendidos, não usam conosco de caridade, temos que, aí a gente fala, eu tenho que ceder sempre, que chato, que droga, será que eu tenho? De repente,
estamos num processo de crescimento. E processo de crescimento, não há processo de crescimento sem dor. Desculpa, mas pelo menos eu estou aprendendo, né, que algumas vezes, para você fazer algumas coisas, vai ser necessário deixar outras de lado. Isso é real. Não tem como, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma doutrina que nos auxilia, que nos esclarece, que é uma bússola que nos ajuda. Eu posso escolher aceitar ou não, tudo bem, né? Então, quando a gente percebe que podemos fazer algo melhor, vamos fazer esse algo melhor. Vamos criar empatia, né? Vamos trabalhar valores importantíssimos dentro de nós. Vamos realmente olhar essa frase que está ali, fora da caridade não há salvação, e ampliar o quê? A caridade num aspecto muito maior. Né? Quando eu não compreendo a dor do outro, eu falto com caridade. Quando eu não compreendo a dificuldade do outro, quando eu não aceito, é falta de caridade. Quando muitas vezes eu posso ajudar financeiramente, ou com trabalho, ou alguma coisa, e eu não faço porque, poxa, se eu dou dinheiro, ele vai ficar malandro. Se eu dou um prato de comida, aí ele não vai querer trabalhar. Né? Várias vezes eu escuto isso, e já teve, acho que aqui no Rio teve esses problemas de pessoas, né, não aceitando que dê comida a morador de rua, porque ele vai ficar malandro. E aí a gente para e pensa, será que ele gosta de morar na rua? Será que todos gostam de morar na rua? Será que todos gostam realmente de dormir, não ter uma cama, não ter uma casa? Será? Né? Lembra um caso que aconteceu em São Paulo, um bairro que quer, não sei nem se conseguiram tirar, os asilos, porque a morte incomoda, os velhos incomodam, ter que olhar incomoda. Gente, algo tão fora de propósito, né? Que a gente para e pensa assim, onde será que foi? Onde foi parar essa coisa do sentimento em relação ao outro, da empatia, da caridade, de você trabalhar pelo outro, de você ajudar o outro? Quando você não aceita e você grava, olha aqui, está saindo um camburão, está com um velho morto lá dentro. Como se tivéssemos a fórmula da eterna juventude. Então, a gente observar e olhar, né, a olhar ou ler novamente o capítulo 8 e 9, né, do Evangelho, né, fora da caridade, não há salvação, tá? A gente começar a olhar de outra forma, entende? Com outros olhos. Começar a perceber o que é essa caridade, né? O que Jesus faria se ele estivesse naquela situação? É a coisa mais fácil da gente entender. Eu estou numa situação e a gente pega e fala assim, como que Jesus agiria aqui? Não vai poder falar assim, mas eu não sou Jesus. Sim, estamos longe. Porém, vamos chegar lá. Vamos fazer toda essa caminhada, né? E se hoje eu olho essa virtude e vejo que ela é, sim, algo importante na vida, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar muito. Ser caridoso, né? Lógico que a gente ainda está um pouquinho longe de ser caridoso, né? Ser caridoso está lá. Jesus era, inteiramente. Nós temos, em muitos aspectos, assim, ensaios. Tem dia que a gente faz uma caridade,
né? Mas a gente ainda fica assim, mas faz parte de todos nós, espíritos que estamos a caminho da luz. Ser caridoso, quer queira ou não, é algo que a gente vai ter que colocar no nosso currículo. Se vai demorar anos, séculos, meses, não importa. É uma virtude, é imprescindível na nossa vida. A gente começa a trabalhar pequenos momentinhos de caridade, pequenos, né, coisinha, vamos dizer, de caridade, pequenininho que for, não tem problema. Mas a gente sabe que a gente pode, porque a gente pode. E quando eu falo que nós podemos, é porque muitas vezes a gente não conhece a força que temos. E os amigos espirituais que nos auxiliam e que intercedem por nós. Chegou no horário. Então, eu agradeço a vocês essa oportunidade de estar aqui, né? E tenho certeza absoluta que quem está falando sobre isso precisa trabalhar muito também. Por isso que vai batendo, né? Então, é porque a gente precisa, eu preciso sim, né? É luta diária, é todos os dias, entendem? Né? E graças a Deus essa doutrina, né, tem me ajudado muito, muito, muito. Tem me auxiliado verdadeiramente, né? E graças a Deus também tenho amigos e amigas que me auxiliam nessa caminhada, tá bom? Muito obrigado, você, Findem. pelo seu estudo, por essa reflexão. Esse tema realmente é bastante delicado para todos nós, né? Que Deus te abençoe, que nós possamos sempre contar com a sua presença aqui falando sobre esses temas. Gente, nós vamos encerrando aqui o nosso hoje. Eu vou pedir assim, irmã Márcia, você pode ligar seu microfone, se a nossa prece? Quer dizer, minha amiga? Então, ao término desse estudo, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, onde a nossa irmã a Rosângela trouxe um tema tão delicado, que é sobre a caridade. Que possamos repensar muito sobre esse tema e procurar entender cada vez mais e colocar em prática. E assim damos por terminado a nossa reunião na noite de hoje. Com a graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, tratando desses temas que nos ajudam em muito, né? Porque são virtudes que nós ainda precisamos desenvolver em nossos corações. Amanhã estaremos de volta às 16 horas para o estudo da obra dos bastidores da obsessão. Que Deus abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Tá bom?